Esta é a história do nosso protagonista chamado Akiyama, que vemos estar no seu trabalho, onde ele está tendo uma sequência de azar que não poderia ser pior. Ou pelo menos era o que ele pensava, porque nada o prepararia para esse dia fatídico. E é que durante o seu turno ele teve de lidar com alguns tropeços, assim como com alguns clientes problemáticos que não o deixavam continuar as suas tarefas. Aqui destacamos uns que pedem para ele chamar uma garota que sempre os atende. E então, sem mais delongas, ele vai até lá para se livrar daquele problema, dando-nos o contexto de que a garota que ele procura se chama Nakamura, uma garota animada que contagia todo mundo com sua personalidade alegre e vivaz. Além disso, também ficamos sabendo que ela e o nosso protagonista estudam na mesma universidade, e embora trabalhem no mesmo lugar, eles mal se falam. Então, assim que a encontra, ele tenta falar com ela, mas não consegue ser ouvido, pois Nakamura parece estar muito entretida na conversa com os outros colegas. Ela está procurando um lugar para ficar, mas, no meio da conversa dela, o nosso prota não tem outra opção senão gritar o nome dela, já que estava completamente farto daquele dia. No final, ele consegue chamar a atenção dela e ela rapidamente, sem lhe dar a mínima atenção, vai direto para lá. Isso deixa o protagonista se sentindo muito ruim em lidar com as pessoas, fazendo uma comparação com Nakamura, que se dá bem com todo mundo, concluindo que eles estão em mundos completamente diferentes. Sem mais delongas, ele continua o trabalho até que finalmente chega o tão esperado fim do turno. Sem perder tempo, ele se dirige para casa, mas antes de ir embora decide comprar uma bebida para o caminho. No entanto, o azar ainda o perseguia. A moeda com que ia pagar rolou e ficou parada no meio da rua. Quando ele foi atrás dela, não percebeu que um carro vinha em alta velocidade na sua direção. E aqui terminaria a história, ou pelo menos era o que se poderia dizer se Nakamura não tivesse agarrado o braço dele bem antes de o carro o atropelar. Com isso, ela o salvou, mas acabou dando uma bela bronca nele. Nesse momento, Akiyama não parava de agradecer por ela tê-lo ajudado, dizendo palavras bem relevantes para a situação. Agora ele devia a vida a Nakamura. Ao ouvir isso, ela teve uma ideia brilhante de como ele poderia saldar essa dívida. Momentos depois, vemos Nakamura chegando ao apartamento do nosso protagonista com várias malas. E a forma que ela pensou foi justamente morar com ele por um tempo, já que o apartamento dela ia ser demolido e ela estava no limite por não conseguir encontrar um lugar para se hospedar. Diante disso, Akiyama reclama dessa proposta tão inesperada, dizendo que na situação dela seria melhor ficar num manga café. Mas Nakamura já tinha pensado nisso e achava muito perigoso dormir lá, embora para o nosso protag fosse bem mais perigoso ela ficar com ele. Diante dessas palavras, Nakamura pergunta se por acaso ele ia assaltá-la ou fazer cocitas com ela. O protagonista recua imediatamente, dizendo que nem por sonho faria algo assim. Com isso, ela conclui que ficar nesse apartamento é muito mais seguro do que ficar num manga café. E para aliviar um pouco a preocupação do protagonista, ela menciona que só vai ficar ali até conseguir encontrar um novo apartamento e pudesse se mudar, então por isso ela continuaria com ele. Com isso resolvido, o protagonista fica se perguntando por que a desgraça insiste em segui-lo, mas sem nenhuma resposta, Nakamura simplesmente se aproxima do quarto dele sem mais nem menos. No instante em que vê a cama, ela se joga nela e dá boa noite para Akiyama. Embora ele, no final, se lembre das palavras desafiadoras que Nakamura disse antes, sobre se ele por acaso ia fazer cocitas com ela, logo em seguida o vemos se aproximando dela. Mas não era para fazer o que estamos pensando. Akiyama simplesmente coloca um cobertor sobre ela e em seguida diz que vai ficar na sala caso ela precise de qualquer coisa, dando boa noite dessa forma. Assim que ele sai, passamos por um momento para a perspectiva de Nakamura, que está corada e dizendo para si mesma que finalmente reuniu coragem suficiente para falar com Akiyama e que mesmo que seja por pouco tempo, ela vai aproveitar cada segundo. E é assim que começa essa relação tão peculiar. No dia seguinte, nosso protagonista está profundamente dormindo até que de repente Nakamura o acorda. O motivo? Ela está com fome, já é meio-dia e não tem nada para comer no apartamento. Então o prota se levanta para ver o que vão tomar no café da manhã, mas ao colocar os óculos, percebe algo bem fora do comum. Nakamura está usando uma de suas camisetas. Ela explica que a encontrou enrolada na cama, então simplesmente pegou emprestado. O protagonista não vê problema nisso. Mas Nakamura não está totalmente à vontade com a situação de estar pegando as coisas dele, então ela se oferece para dar alguns serviços especiais como compensação. Assim, aproximando-se dele, pergunta se ele tem curiosidade de dar uma olhada, embora rapidamente se retrata, porque não é como se ela fosse mostrar a roupa de baixo tão facilmente. Mas apesar disso, ela menciona que ele deveria estar contente, já que está usando uma camisa dele.
Na visão dela, os homens gostam de ver uma garota usando a roupa deles. Embora Akiyama responda que ficar feliz vendo alguém usando sua roupa, isso não é algo que dizem quando é a pessoa de quem você gosta? Isso deixa Nakamura pensando, e a ideia dela de envergonhar o protagonista acaba se voltando contra ela mesma. Toda curada, ela acaba desquitando da única forma que consegue. Em seguida, muda de assunto rapidamente, voltando a dizer que está com fome. Então o prota, sem mais delongas, vai ver o que pode preparar para o almoço. Depois que terminam de comer, Akiyama menciona que vai para a universidade e pergunta o que ela vai fazer. Nakamura responde que hoje não tem turno no trabalho nem aulas, então vai passar o resto do dia examinando o quarto. O prota concorda, mas diz que o que ela deveria fazer era ir procurando lugares para se hospedar. Nakamura rebate perguntando se ele vai jogá-la na rua assim, depois de tudo que aconteceu ontem. Diante disso, nosso protagonista não tem outra escolha senão deixá-la em paz, mas avisa que ela não deveria mexer nas coisas dele, porque não sabe que surpresas poderia encontrar. Com esse comentário, Nakamura simplesmente o ignora e começa a fuçar o quarto mesmo assim. Primeiro, se interessa pelos mangás do prota. Ela pega um e começa a folhear, mas fecha rapidamente porque o conteúdo não era nada apropriado para o público. Isso deixa os dois extremamente envergonhados. Logo em seguida, Akiyama pega tudo que poderia colocá-lo em uma situação ruim e leva embora. Por outro lado, Nakamura fica com um pouquinho de curiosidade sobre o que poderia ter naquele monte de coisas que ele levou. Uma vez resolvido isso, o protagonista vai para a universidade, deixando Nakamura sozinha em casa. Vemos ela mais relaxada, mas isso muda imediatamente. Um pouco irritada, ela comenta que está sendo varrida em todos os seus avanços. Nesse momento, ela pega o celular e na tela aparece o que parece ser a imagem de uma garota mágica. Decidida, ela diz para si mesma que na próxima vez vai se sair melhor. Passam as horas. Agora vemos Nakamura conversando por telefone com uma amiga. Ela conta que está morando com Akiyama. A amiga, desconfiada, diz que ela é muito imprudente por tomar decisões tão leves assim. Nakamura explica que tem um motivo muito importante para estar fazendo tudo isso. Mas antes que ela consiga revelar o que está tramando, a amiga se adianta e comenta que já sabe. Akiyama gosta dela. Nakamura fica completamente envergonhada, perguntando por que ela está dizendo isso. A amiga responde que a viu incontáveis vezes olhando fixamente para Akiyama e até tentando falar com ele no trabalho, embora sem muito sucesso aparente. Com isso, a amiga dá um conselho. Não se deve julgar um livro pela capa, porque os caras sérios podem ter gostos bem peculiares, e morando com ele, ela pode acabar se dando mal por causa disso. Nakamura esclarece que não vai acontecer nada, e que, na verdade, na noite anterior, ele foi tão frio com ela que até deu raiva. Dito isso, a amiga tenta entender a situação e opina que provavelmente Akiyama está pensando que ela é uma garota fácil, por isso sugere que Nakamura deveria resolver esse mal-entendido antes de dizer a ele o que sente, porque desse jeito ele nunca vai vê-la como uma potencial parceira. Então, assim que nosso protagonista chega ao apartamento, é recebido por um olhar desdenhoso de Nakamura. De repente, ela manda ele vir rápido. Ao entrar no quarto, ela diz para Akiyama atacá-la naquele exato momento, o que deixa o prota completamente confuso. No entanto, num movimento rápido, Nakamura agarra o pulso dele e o derruba na cama em seguida. Enquanto imobiliza, ela solta uma frase que chama a atenção do protagonista. As garotas são as melhores e as mais fortes. Depois, pergunta se o surpreendeu, revelando que fazia aulas de judô quando era pequena, e completa perguntando se ele por acaso achava que ela era só uma garota comum e corrente. Essa era a forma que Nakamura encontrou para resolver o problema de ele achar que ela era uma garota fácil, embora isso tenha resultado em uma situação bem comprometedora. Akiyama avisa que naquela posição e na cama parecia que eles estavam fazendo outra coisa. Ao ouvir isso, Nakamura fica totalmente vermelha de vergonha e só pensa em se vingar do protagonista, que por sua vez tenta acalmá-la. Mas no meio de todos aqueles empurrões e forcejos, Nakamura escorrega e cai da cama. Rapidamente, nosso prota a salva da queda, e os dois acabam cara a cara, como se estivessem prestes a se beijar. No entanto, Nakamura reage dando tapas fortíssimos nele. Para ela, era a única maneira de desabafar tudo o que estava sentindo. Depois, ele pergunta sobre a frase que ela disse momentos antes, porque achou muito familiar. Era exatamente a fala de uma garota mágica de um anime popular de muitos anos atrás. Sem dizer uma única palavra, Nakamura se aproxima a uma bolsa e tira o que parece ser um bastão mágico. Ela termina agradecendo a Akiyama por tê-la protegido da queda. Além disso, também se desculpa por tê-lo batido.
Com isso acontecendo, o protagonista não consegue entender o motivo de uma mudança de atitude tão repentina, porque era como se ela fosse toda uma tsundere. Embora estivesse prestes a explodir de novo, Nakamura se contém e responde imediatamente que era assim que Hiruru, a garota mágica que ela admira, se comportaria. Mas não para por aí. Depois de mostrar o bastão mágico, ela acaba revelando toda uma coleção de coisas relacionadas à garota mágica. Akiyama pergunta se por acaso ela é uma otaku, mas de forma bem fria, ela nega. Envergonhada, ela admite que só coleciona os produtos. Com essa revelação, o protagonista acaba elogiando-a porque a coleção que ela tem é muito bem cuidada, mesmo que todos aqueles produtos já tenham mais de 10 anos desde que o anime saiu. Logo em seguida, eles começam a falar sobre o anime e Nakamura fica tão empolgada que conta que foi exatamente por causa disso que aprendeu judô, além de ter adotado parte da aparência de Hiruru. A conversa vai ficando cada vez mais animada e Nakamura acaba extremamente feliz por finalmente poder falar com alguém sobre os hobbies que gosta. Por isso, sugere que assistam ao anime juntos. Mas aí, Akiyama pergunta se ela não tem outros amigos que curtam o mesmo passatempo. Ela fica em silêncio por um momento e depois responde que os amigos mais próximos já não se interessam mais por anime. Não é que ela esconda esse hobby deles, porque ela também gosta de falar de outras coisas com eles. De alguma forma, ela chegou a sentir que Hiruru era o seu apoio emocional. Dito isso, Nakamura pergunta ao protago se ele se lembra do primeiro dia em que ela começou a trabalhar, porque ela estava totalmente nervosa. Mas, ao passar pelo corredor e se deparar com ele, ele mencionou o nome de Hiruru. Ao contar esse pedaço do passado, Akiyama fica confuso, porque não se lembra de ter dito algo assim. Ao ouvir isso, Nakamura fica furiosa, pois foi exatamente por causa disso que ela ignorou os nervos e ficou feliz naquele dia. Akiyama, então, menciona que se lembra de ter pensado que ela se parecia com a garota mágica por causa do cabelo igual, e se pergunta se naquele momento ele falou em voz alta sem perceber. Ela conta que desde aquele dia sempre quis falar com ele, mas nunca apareceu a oportunidade, porque ele ia embora tão rápido toda vez que terminava o turno. Akiyama responde que ela só precisava ter dito algo e ele teria entendido. Mas, um pouco cética, ela diz que acha que algo como ser semi-amigos não teria funcionado naquela situação. Ao dizer isso, Nakamura percebe algo e depois de hesitar um pouco, finalmente propõe: que tal serem amigos? Akiyama aceita, fazendo com que a relação dos dois avance um pouquinho mais. Sem perder a oportunidade, Nakamura comenta que agora que são amigos, ela não precisa mais se apressar para encontrar outro lugar para morar, porque amigos estão aí para se apoiar, né? Com isso, vemos que Akiyama caiu na armadilha dela. Sem mais o que falar, Nakamura diz que vai tomar banho, deixando nosso protagonista se perguntando por quanto tempo mais ela vai ficar ali. Pode ser um mês ou talvez um ano no pior dos casos. Mas, olhando pelo lado bom, ele sente uma amizade sincera da parte de Nakamura, então acha que talvez não seja tão ruim assim viver com ela por um tempo. Passa um tempo e Akiyama começa a se perguntar por que ela está demorando tanto no banho. Com um mau pressentimento, ele decide ir ver o que está acontecendo. Chegando lá, encontra o lugar em silêncio, então começa a chamá-la pelo nome várias vezes, mas não há nenhuma resposta. Sem outra opção, ele não pensa duas vezes e abre a porta para saber como está Nakamura. E a encontra na banheira, ouvindo música com fones de ouvido. Isso cria uma atmosfera extremamente desconfortável. Em seguida, Nakamura surge com uma cara furiosa que deixa claro que o protagonista não vai escapar dessa. E assim, vemos que ela finalmente se desforra dele. Depois, passamos para o momento em que a situação se acalma, mas percebemos que Nakamura ainda mantém uma atitude fria em relação ao nosso protagonista. Ele, por sua vez, só pode obedecer a todas as ordens que ela dá, já que se sente culpado por tudo o que aconteceu. Mas, sem que ele esperasse, Nakamura pede desculpas. Ela entende que o assustou por demorar tanto no banho. Além disso, quer perguntar algo.
Começa dizendo que nenhum homem jamais viu o corpo dela e depois, toda corada, pede que ele diga o que achou e que também diga se algo chamou a atenção dele ao vê-la. O protago começa a tentar se lembrar, mas isso só faz Nakamura ficar irritada de novo. Sem mais nem menos, ela diz que se ele não se lembra de nada, é melhor esquecer de uma vez. Com isso, Akiyama fica pensando que às vezes não consegue entender o que passa na cabeça dela. É uma garota que às vezes é bem atrevida e, por outro lado, uma otaku apaixonada por garotas mágicas. Nesse momento, depois que terminam de comer, Nakamura não perde tempo. Pega sua coleção de episódios do anime de Garotas Mágicas e pede ao prota para verem juntos, como haviam combinado. Sem perder tempo, ela coloca o disco e eles começam a maratona para assistir toda a série. Nakamura fica completamente imersa no seu mundo, vidrada na televisão, enquanto o nosso prota fica olhando para ela, achando interessante o quanto ela se concentra quando está vendo anime. Nisso passa uma cena de ação e Nakamura, empolgada, começa a comentar a opinião dela, mas percebe que ele está olhando fixamente. Pergunta o motivo e Akiyama responde que ela parece bem diferente agora. Sem maquiagem, acha que ela fica com uma cara mais infantil. Com esse comentário, o prota é novamente massacrado pela fúria de Nakamura. Mas ela muda de atitude rapidinho e, decidida a copiar a coreografia do anime, se levanta e começa a dançar perfeitamente. Em um momento, ela tem a ideia de que Akiyama também tente. Ele, claro, não quer, mas Nakamura não deixa outra escolha e diz que não vai deixar de fora o cara que viu o corpo dela. Assim, o pega à força e os dois acabam dançando juntos. Mesmo sendo algo bem vergonhoso, os dois acabam aproveitando esse momento fofo e Akiyama entende um pouco mais sobre Nakamura. Quando terminam de dançar, ouvem alguém tocar a campainha. O prota diz que deve ser o entregador, então os dois vão receber o pacote. O entregador, ao ver que tem uma garota ali, fica divagando. Ele achava que naquela casa só morava um otaku solitário, mas ao ver os dois saindo desgrenhados e ofegantes, só consegue dizer que eles têm a vida perfeita. E não sei vocês, mas pela cara desse entregador dá pra ver que hoje ele conheceu o que é inveja de verdade. Voltando aos nossos pombinhos, Nakamura pergunta o que é o pacote. Ele explica que é um disco de um anime que pediu, e ela logo quer ver junto com ele. Revela que sempre quis assistir aos animes favoritos de outra pessoa, e como hoje passaram bastante tempo juntos, achei injusto não conhecer mais sobre os gostos dele também. Sem mais delongas, Akiyama aceita assistir o anime que chegou junto com ela, embora as coisas não saiam exatamente como ele esperava. Quando passa uma cena de fanservice, Nakamura se desforra dele na hora. Akiyama esclarece que esse anime é para todas as idades, porque hoje em dia praticamente todos os animes são assim. E aí eu pergunto, o que vocês acham disso? Avançamos alguns dias, chega o momento de irem trabalhar. Pelo caminho, Nakamura se lembra que contou à amiga que agora está morando com ele. Embora no começo isso incomode o prota porque ele odeia ser o centro das atenções, não resta outra alternativa se não se conformar com a situação. Chegando no trabalho, quem os recebe é Enomoto, a amiga de Nakamura. Os dois não demoram em pedir para ela guardar o segredo de que agora estão morando juntos. Afinal, essa seria a melhor opção, já que tem alguns caras interessados em Nakamura. Falando nisso, um deles aparece logo em seguida, apresentando-nos Gotu, um cara super extrovertido que não perde a oportunidade de se aproximar da nossa Yaru, mas ela o esquiva sem o menor esforço. Assim, para evitar o problema que seria se ele descobrisse que eles estão morando juntos, deixam esse assunto de lado e começam o turno no trabalho. Embora, enquanto as horas vão passando, há momentos em que o prota e Nakamura se encontram, e ela, Poses, inclusive tentava falar com ele. Mas em cada tentativa de chamar sua atenção, Akiyama a evitava de forma épica, porque não queria se distrair. Ele é muito propenso a cometer erros. Assim continuou até que precisou tirar o lixo. Lá fora ele se depara com Enomoto, que estava no intervalo e para o prota para reforçar a inocência de Nakamura. Embora o prota já tenha visto isso de primeira mão e apesar de terem apenas 2 dias morando juntos, Enomoto percebe que ele não escondeu aquela faceta que ela mostra muito raramente. Conhecendo isso, ela avisa que às vezes Nakamura pode ser um pouco chata, mas não é má pessoa. Se ele tiver algum problema, pode ligar para ela, e assim eles trocam contatos. Por fim, ela a adverte, se ele fizer a amiga dela chorar, vai pagar muito caro. Com essa ameaça no ar, ela vai embora. Mas os problemas do nosso prota não terminam aí.
Logo ao entrar, ele se depara frente a frente com Nakamura, que o encota na parede sem se importar se alguém vê, e exige uma explicação do porquê ele a ignorou todo o tempo. Enquanto ela faz essa pergunta, o prota vê que alguns colegas estão se aproximando. Querendo proteger a imagem dela de ser vista com alguém tão patético quanto ele, de repente a abraça para tentar esconder os dois. Passam alguns segundos e quando não tem mais ninguém perto, ele começa a se desculpar pelo que fez. Nakamura não liga muito para isso, e só pergunta por que ele continua ignorando. Mesmo que ele já tenha explicado que não quer chamar a atenção, ela não quer manter em segredo que agora são amigos. É aí que ele percebe que para ela não importa o que os outros pensam. Vendo que foi frio demais, ele garante que da próxima vez não a ignorará. No entanto, como castigo, Nakamura avisa que na próxima vez que ele tentar chamar sua atenção, terá que mandar um beijo voador, porque ela precisa aproveitar ao máximo esses momentos. E não demora nada, ela logo chama a atenção dele de novo. Zoando o nosso prota, Nakamura o reta a emendar o beijo. Akiyama não pensa duas vezes e manda só para calar a boca dela. Mas nesse exato instante passa Gotu e vê tudo. Ele comenta que só está interessado em garotas, mas o prota repete várias vezes que é um mal-entendido, enquanto ao fundo, Nakamura só ri das desgraças dele. E assim termina a primeira parte desse resumo do mangá.